pequeno jornaleiro, o mundo acabará amanhã de manhã, talvez. Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado, passou a vida juntando riquezas, meu Deus. Alguém já lhe disse, ninguém pode comer. Ninguém! O quê? Extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Que notícia te trago, Johnny? Prepare seu caminho, que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma. O que daria o homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que quer dizer. Muito boa noite, está começando mais um JuliCast aqui na Rádio Aliança 87.5 FM. Sejam bem-vindos neste final de tarde, quase noite, de quarta-feira. Povo tocando pedra já no Natal, que tá aí, né? Menos de 30 dias, né? Ontem fez 30 dias para o Natal. Como é que tá a sensação de fim de ano mais uma vez? Olha ali, ó, a Dona Geni já tá aí, os velhos da Kombi. Boa noite, amém, abençoado programa. Hoje vai ser bom, né? Hoje vai ser bom, vai ter bastante aprendizado. Vocês já viram quem tá aqui, né? Nossa figurinha carimbada aqui, né? O Jason Leão Lázari. Seja bem-vindo, Jason! Mais uma vez! Muito boa noite, mais uma vez. Legal, é sempre um prazer estar aqui. O bom é que a gente sempre tem assunto, né? Sempre tem assunto. Sempre tem se que diverte falar. bastante. Sempre tem que falar. Hoje ainda falei pras gurias lá na loja, né? Eu disse, hoje é o Jason. Da última vez saiu a história da capivara desgovernada, né? Vamos ver o que sai hoje. A gente se diverte bastante, né? Isso é importante. Ai, ai. Jason, conta aí pra nós, né? O que tu tem estudado agora, ultimamente? Porque, pra quem não sabe, o Jason nunca para de estudar, gente. Pensa numa criatura que estuda. Ele nunca para de estudar. Então, ele sempre tem coisa nova, né? Pra nos trazer, pra nos mostrar, pra nos ensinar. E já digo pra vocês, senta aí, puxa o caderninho, que tem bastante coisa boa aí pela frente. Então, primeiramente, muito boa noite, prazer estar sempre aqui. E a gente está sempre estudando, né? De fato, né? Sempre buscando aprender, aprendendo muito mais que ensinando, né? Mas muitos estudos aí sempre, porque até a própria profissão de nutricionista, médico, enfim, ela exige isso, né? A gente se atualiza constantemente, tem muita novidade. E quem não se atualiza fica para trás, né? Não tem como. Então, esse é meu vício, né? Acho que estudar e buscar soluções para os casos dos pacientes. Que bom, né? Assim a gente tem pessoas cada vez mais qualificadas, né? Para começar. E daí a gente não precisa estudar. Tem os Jasons, assim, que estudam bastante por nós, Nerd, né? Da vida. Que estão aí para nos ensinar, para nos abrir os olhos, nos alertar sobre muitas coisas, inclusive, né? Eu tava esquecendo já, eu só dei um oi ali pra Dona Geni, mas tem os velhos da Kombi, né? Que, pra variar, não estão na cidade, estão passeando.
Tem mais o pessoal do Grupo Sem Fronteiras, um grande abraço, né? Sempre a Paola que tá me escutando, independente de onde eles estejam, a Paola tá sempre aí fiel me escutando. Tem o pessoal do condomínio. Eu vou ter que começar a anotar, gente, porque é muita gente pra mim dar oi. É uma galera, né? Tem o pessoal do condomínio lá, os dois, seu Francisco, que são dois. Tem o senhor ali da portaria, que é o seu Valdir. Tem quem mais? A Nádia, daqui a pouco a Nádia comenta, daqui a pouco a Nádia chega por aí também. Tem o pessoal de Canela lá, meus tios, tias, Olha. primos, então estão sempre por aí. Um grande abraço a todos. Quem mais que eu tô esquecendo? Bota aí, mãe, quem que eu tô esquecendo? Meu irmão, um deles, né? O Daniel veio de Passo Fundo, vi ele ontem, tá aqui em Caxias. Então, né, pude dar um abraço, né? Coisa boa quando a gente passa um tempo sem se ver. E quando se vê, parece que o tempo não passou. Né? Isso é coisa que são coisas raras. São irmãos e amigos muito próximos que a gente tem, que são assim, né? Tem ali ó, o seu Antônio Vicente, né? Como diz tem uma amiga minha que é a G, né? E ela fala, meu papis! Então, como diz a G, meu papis, né? A turma tá em peso aí. A turma tá sempre aí. E a esposa? Tá bem? Graças a Deus, filho também. Bebê, da outra vez o bebê tava quase, né? Tava a caminho, não tinha nascido ainda. Ela tá com 2 meses já. O bebê não tinha nascido ainda, já tá grandão, Já coisa tá grandão, mais já passa lindinha. rápido. Eu conheci tão bonitinho, tão fofinho. Coisa boa quando são pequenininhos, né? É. Mas vamos pro assunto? Vamos lá, vamos pra cima. Micronutrientes, que é o que tu estuda bastante, né? Uhum. Inclusive, pra mim, ele tá fazendo vários negócios assim, ó, gente, mirabolante. Pensa o que eu não estudo, ele estuda em quadruplicado. Nós vamos começar a aplicar umas coisas bacanas aí, daqui pra frente. Eu vou tirar as medidas pra depois nós ver os resultados. Isso aí. Já tem umas fotos já, depois eu posto os resultados. Faz o comparativo. Vamos fazer o comparativo. Mas entre esses micronutrientes, tem voltado aí com bastante força, né? Que é o iodo. Que é o outro. E é isso que tu tem estudado. Isso. Eu me formei no básico e avançado do protocolo de iodo para entender de que forma ele pode nos ajudar, né? De que forma que ele funciona no organismo e que ele pode nos ajudar. Então o iodo tá voltando com força total muito por conta dos cânceres que aumentaram, tudo isso, né? Depois, pós-Covid, aumentou bastante a incidência de câncer e de inúmeras doenças. E aí o iodo voltou forte porque ele é um nutriente essencial à saúde humana. Tá? E o que é o iodo em si? Ele é um mineral, né? Um oligoelemento que é essencial para a saúde humana. Tanto que ele foi eleito como essencial para a saúde humana. Foi o segundo elemento eleito como essencial. O primeiro foi o ferro, para ter uma ideia. O ferro, né, também ele do sangue, ele está em todo o corpo. O iodo foi o segundo elemento que foi considerado o elemento essencial à saúde humana. Então, essencial para a formação dos hormônios da tireoide, para as mitocôndrias funcionarem, para a energia, para a detoxificação, para o cérebro. Tanto que a gente tem estudos com pacientes com Parkinson, aquela substância negra do Parkinson está deficiente, falta iodo normalmente. O câncer, inclusive, tem vários estudos mostrando que uma das bases do surgimento do câncer, da origem, é a falta de iodo. A falta de iodo. Dada a importância dele, a falta de iodo. Tá? E aonde que a gente consegue encontrar, assim, naturalmente? A gente encontra em algum lugar o iodo? Tipo, eu vou comer, a gente faz, né? Aquela coisa que a gente, vou comer, tem o ferro, tem feijão e assim por diante. O iodo. O iodo é mais em algas, por isso que o japonês consome mais iodo. Por conta das algas, então o iodo está mais próximo do mar. Que nem aqui em região de montanha já não tem, o nosso solo é pobre em iodo. E é por isso que colocaram o iodo no sal de cozinha. No sal de cozinha. Que daí foi lá de trás, se não me engano, 1834, foi usado o iodo para tratamento do bócio. Primeira vez que foi usado um nutriente para tratamento do bócio. Lá atrás, em 1834. Então eles colocaram no sal de cozinha para justamente
para suprir essa questão do bócio, né? Tinha muito bócio antigamente, por falta de iodo. Por quê? Porque a tireoide hipertrofia na tentativa de produzir hormônio na falta de iodo. Explica o que é o bócio para O nós. bócio é aquele quando o pescoço ele incha. A tireoide ela incha, tá? A tireoide quando ela incha, o pescoço incha. Ele incha Se inteiro, o pessoal assim, de casa fica- for buscar fotos, imagens, colocar bócio, vai ver. Às vezes tinha pessoas com bócio enorme assim, ó. Mergulhante até, às vezes mergulhante. É um super grande. Por quê? Porque a tireoide ela precisa de iodo para produzir os hormônios. Quando não tem, ela hipertrofia na tentativa de captar o iodo. Então, olha só, o iodo ele é essencial para a tireoide de produção dos hormônios. Quando não tem, pode surgir um bócio. Por isso que colocaram o iodo no sal, né? Isso Sim. fez com que a gente diminuísse casos de bócio. Porém, não é suficiente Ainda para é abastecer a pouco. tireoide e as demais glândulas que dependem de iodo, inclusive a mama. Porque igual, né, o sal de cozinha a gente usa, mas tu igual não consegue usar em grande quantidade. Em grande quantidade, exato. Porque uma que acho que a sede não, né, não tem como, né? Não dá, né? E outra que acho que acaba, o sal tem outros malefícios, né? Daqui a pouco pedra nos rins, prejudica, né? Principalmente Rins, o sal refinado, sim, né? Pode causar aumento de pressão, né? Por isso que a gente indica o sal não refinado, iodado, justamente para que as pessoas não venham a ter bócio, né? Aham. E só que para suprir a carência, a demanda da tireoide e das demais glândulas, a gente precisa de doses maiores. Obrigado. A gente precisa de doses maiores de iodo, tá? Por isso que eu te falo, estava estudando e o curso que eu fiz foi sobre o protocolo de Lugol. Então são doses maiores de iodo. É, por exemplo, doses que o japonês usa. Por isso que o japonês, vai ver, o japonês é o povo mais inteligente, que tem menos complicação de gestação. Os nenês japoneses, então, Por causa disso. tudo por conta do iodo. Eles têm alga lá disponível naturalmente, eles têm iodo Eles disponível comem naturalmente, bastante isso, comem né? bastante, né? E aqui, infelizmente, a gente não tem. Por isso que a proposta do protocolo Lugol, né, do iodo Lugol, que é a mistura do iodeto que a tireoide usa e o iodo que a mama usa e outras glândulas usam, ela é uma junção perfeita porque abastece todas as glândulas e supre a necessidade que a gente de algo que falta aqui no nosso solo, de fato. A dona Geni já botou ali, ó, quem tem problema de pressão alta por causa do sal, né? Então aí agora tem esse protocolo de iodo. Tem um protocolo de iodo. Só que assim, a pressão alta pode ser o sal, pode ser falta de vitamina D, pode ser hipotireoidismo, pode ser falta de magnésio, pode ser muita coisa. falta de potássio, pode ser uma série de coisas que levam à pressão A alta. pressão alta. Porque assim, ó, tu não dorme num dia e acorda com a pressão alta, Isso. né? É uma série de fatores. uma série de fatores que ocasionaram isso. Que ocasionaram isso. E aí, o que acontece hoje? A gente toma um medicamento para hipertensão. Aí ele trata lá na ponta, mas a gente não tratou a causa. Né? A pessoa está com hipertensão. Hoje, normalmente, por falta de vitamina D, magnésio, potássio, que nem eu falei, e uma série de outros fatores que a gente não trata, não supre, e aí toma o medicamento na ponta. Só que o nosso corpo, ele não funciona com medicamento. Ele funciona com nutrientes, tá? Eu vou dizer de novo, que é muito importante, prestem atenção, o nosso corpo não funciona com medicamentos. A gente dá medicamentos, eles são importantes Pra remediar. lá na ponta para tratar a consequência. Ele Mas é um o nosso- remédio, é pra é um remediar, remédio, Isso. né? Não Mas é pra tratar. Não para tratar. O nosso corpo funciona com nutrientes, enzimas, neurotransmissores e hormônios, tá? E o iodo é um nutriente essencial, né? Que é importantíssimo para a nossa saúde, importantíssimo, tá? E hoje a gente tem o que a gente chama de iodofobia médica. Os médicos, a gente tem os termos aí, né, mas a gente tem a iodofobia médica. Por quê? A RDA, a dose recomendada diária é 150 microgramas. É muito pouco. É muito pouco. O protocolo de Lugol, o japonês usa 13 miligramas. É bem pouco. É 100 vezes mais. Para te ter o iodismo que falam, o excesso de iodo, Excesso. é muito difícil. Tem que dar 1000 miligramas. Assim, é uma dose muito alta, praticamente não existe, né?
Porque eu acho que provavelmente uma das perguntas é a questão do... uma das questões que a gente conversou é sobre a questão de... Provavelmente vai ser levantada sobre a questão de doses excessivas, né? Da dosagem Da excessiva. dosagem. Só que a dosagem, o iodo, o excesso sai na urina. Então, não tem Não muito... tem um problema, assim. É. Se tu tomou um pouco a mais, não tem problema. Ele Isso, vai só sair. que, claro, aí tem que ter o acompanhamento nutricional médico para usar junto os cofatores Pra fazer efeito, de para fato. fazer o efeito. Porque se eu dou iodo, eu preciso ter o suficiente de selênio no meu paciente. Por quê? O iodo vai para a tireoide, precisa de selênio para formar o hormônio, senão não forma. Se não tem ferro no nível suficiente também, a tireoide também não pega esse iodo e forma. Se não tem magnésio, da mesma forma, né? Então a gente precisa associar o iodo com os nutrientes, outros nutrientes que são deficientes no paciente, que é muito individual. E aí a coisa, a banda nos toca. exames, aí a né? coisa Vai funciona. para os exames, ver o que esse Acompanha a clínica, os exames. paciente de fato necessita. Isso. Eu vou dizer pra vocês assim, ó, que no meu caso tava bem ruim, gente. Eu não sei como que eu tava de pé. E o teu caso, ele é indicado, que nem eu já te comentei, para fazer esse protocolo de iodo ali com os cofatores, enfim. A gente vai caminhando Vou ali fazer, em tá? clínica, isso, a gente vai caminhando. fazer. E é justamente isso que eu faço com o paciente, a gente vai caminhando ali, né, vai andando junto. É uma parceria, a gente vai junto andando, fazendo as modificações e fazer a banda tocar, né? E eu consigo demorar mais um pouco, porque eu tenho um dia na semana só pra me consultar, à noite. Coitado do Jason. Um dia na semana, à noite, ainda assim, às vezes eu arrumo coisa pra fazer nesse único dia. Não tá Então- fácil de marcar com a senhorita Júlia. Então, assim, ó, né? Dona Jane Botolhão, então o remédio mascara o problema. Isso, exatamente. Sim. O remédio, Exatamente. ele é pra remediar, é que nem uma dor de cabeça. Tu tá com uma dor de cabeça, tu vai lá e toma um remédio pra passar a dor de cabeça. Exato. Mas tu não sabe o porquê que tu teve essa dor de cabeça. Exato. Ele é importante, importantíssimo. Mas enquanto a gente usa o remédio, é importante também a gente saber, é até mais importante saber o que causou essa pressão alta, por exemplo, que é o exemplo, né? Vamos à frente. Vamos Cadê? Pergunta. Deixa eu ver se a gente já não falou, né? Porque a gente tá falando tanta coisa. Engatei a quinta aqui. A gente tá na estrada sem fim. Apesar de ser essencial, muita gente só começou a ouvir falar agora do iodo. Por quê? Justamente pelo aumento das doenças, do câncer, das doenças, as pessoas estão buscando, inclusive eu, a compreensão da origem, né? Do que tá causando tanto câncer na sociedade, né? Tantas doenças. E por isso que eu fui buscar também estudar um pouco mais sobre iodo. E ele sim é uma peça-chave, muito importante, que dita saúde e doença, tá? E câncer, né? Ele tem o iodo, ele é um potentíssimo anticâncer, tá? Uma das funções dele pelo fenômeno da delta-iodolactona, tá? Então ele tem funções anticâncer, por exemplo, a célula do câncer, falando um pouquinho, ela tem dificuldade em morrer, né? Então, tem metástase, então é uma célula, digamos que eles falam imortal, tá? Mas o iodo, em doses adequadas, ele consegue desligar essa célula, ativar uma proteína que a gente chama de P53, que faz a apoptose, a célula morre por si só. E a dificuldade do câncer é que quando ele gera metástase, ele não consegue... vai multiplicando Ele vai se células, vai espalhando indo ali, para os né? órgãos, vai se espalhando. Então, perdeu o mecanismo de ativação de apoptose, que é uma morte da célula programada, normal. Essa célula ruim, ela Ela continua se proliferar. proliferando, isso. Em vez do corpo conseguir produzir E eliminar ela, e né? eliminar ela, não, ela tá ali e ela continua se Continua proliferando. crescendo, e o corpo não tem mais a capacidade para eliminar ela, tá? E toda célula tem uma proteína que é a P53, que ela ativada, a célula morre por si só. No câncer isso a célula perde essa ativação. E o iodo, e claro, obviamente o iodo, a reposição dos minerais que estão faltando no paciente,
o manejo, a mudança do estilo de vida, vitamina D, enfim. Tudo isso ativa novamente essa proteína P53 e a célula volta a morrer de forma natural, né? Essa célula cancerígena Sim. defeituosa. Tá? A gente fala na vitamina D, e eu acho que muitas pessoas, né, e antes de eu te conhecer, para mim também vinha só na minha cabeça exposição ao sol. Ah, vitamina D, só exposição ao sol. Mas o que a gente faz? Ah, no verão eu vou ter bastante vitamina D. Só que daí tu vai lá e enche a pele de protetor solar. Lascou. Aí não resolve, né? É. E isso eu aprendi com o Jason, viu só? Olha aí. Olha aí. Viu só? Ensinei alguma coisa. E daí a gente fica com isso na cabeça, né? De que a vitamina D é só pelo sol. E daí pego um pouquinho de sol ali e já tô legal, tá bom. Né? Só que muitas vezes não. Né? E ainda mais com protetor solar, daí ele não consegue captar a vitamina D. Aí tem aquela questão da heliofobia, né? O solfobia também. É a mesma coisa do iodo. As pessoas, pode ver, na cultura a maioria tem medo do sol. Né? Uhum. É por isso que passa um monte de protetor e tal para se proteger do sol. Só que o sol é o nosso maior fornecedor de vitamina D. É a vitamina D mais biodisponível e mais excepcional de todas. Mais do que o próprio suplemento. E Então, quando que a gente vê que a vitamina D de fato tá entrando na pele? Que eu vou sentir quando começa a envermelhar. Começa a ficar vermelho, quer dizer que está absorvendo vitamina D. E aí, por isso, a sacada, a chave é conseguir pegar a vitamina D sem se queimar, né? Sem se Obviamente, queimar. tem um tempo, cada um tem um tempo, conforme a pele. Uhum. Então, esse é o segredo. Ter uma exposição ali de 30 minutos sem protetor já é o suficiente para conseguir absorver ali uns 10 mil unidades de vitamina D, vamos supor. Tá? Dando um exemplo. Mas E aí- isso uma exposição diária, praticamente. Isso, mas... Porque, que nem assim, a gente, vamos pensar né, eu trabalho e tal, não tenho meia hora pra ficar lá no sol. Daí, a maioria não tem. E Né? aí, por isso, a suplementação Então- é tão importante. Então a gente, né, tem que fazer essa suplementação, porque além da vitamina D, daí tem o iodo, tem o selênio, que também não é achado em qualquer coisa, né? Sim, A gente não é assim, no arroz que tu come vai ter. Ai, desculpa. Não é o arroz que tu come vai ter o selênio. Não, vai ter em produtos específicos. sim. Isso. Só que às vezes é tão específico que tem pouca quantidade. É. Tu tem que comer um pote daqui a pouco. O selênio tem no Na castanha do Pará que tem mais. Castanha do Pará. É, a Isso gente aí. tem mais na castanha do Pará. O selênio, né? Já o iodo já é mais. Vou colocar no sal, mas para ter a suficiência para inundar as células de iodo é bem mais difícil. Tanto que para ti. Tava vendo um estudo, tanto que para ti dar suficiência para suas células de iodo, inundar suas células de iodo, que a gente chama de saturação do iodo, tava tentando lembrar, demoraria em torno de 1 ano. Um ano. Né, para conseguir saturar as células de iodo. Pra te ter uma ideia tão importante que é o iodo, né? E o quanto o corpo precisa de iodo para ter um bom funcionamento e, né, para funcionar da melhor forma. Tanto que a falta do iodo, tem vários estudos mostrando que está associado, assim, um dos gatilhos do câncer está sendo hoje, sim, a falta de iodo. Né? Nem tudo é o iodo, né? Tem Sim, N mecanismos, mas o iodo é uma peça-chave fundamental nessa questão do câncer que a gente tem hoje e as doenças, tá? A falta dele, porque como a gente tem a iodofobia médica, as pessoas têm medo do iodo, como a gente tem a cultura do medo do sol, tanto um quanto o outro são anticâncer, Sim. né? Então, a gente tá tendo medo, parando para pensar agora, de algo que nos faz bem. E não tendo medo de outras coisas que estão intoxicando. Que estamos fazendo Tá? mal. Que daí a gente entra agora que eu lembrei na questão dos halógenos, tá? O iodo, ela é a tabela seteada, a tabela periódica, tá junto com flúor, cloro, bromo. Aí tem o iodo, tá? O flúor, o cloro e o bromo são mais leves, o iodo é mais pesado. Eles entram antes. Então, se eu estou intoxicado com o flúor, que tem na pasta de dente, que a gente tem, Uhum. cloro, os dois tem na água, e o bromo,
que é o brometo que tem nos pão na panificadora, tudo que faz crote-crote, bolachinha, pão, tem brometo. Isso compete com o iodo. Se eu consumo demais esses 3 elementos que eu falei, o iodo não entra na tireoide. Quem entra são esses halógenos. Intoxicação, câncer, cisto. Por falta de iodo, Nossa. tá? Aqui eu dei um mecanismo do que acontece. É uma consequência. Uma consequência. E por isso é tão importante, claro, procurar não consumir esses 3 primeiros que eu citei, ter uma água ali bem filtrada, procurar não ter uma pasta de dente sem flúor, eu tenho, e procurar não consumir produtos de panificação. A gente tem muito hoje, pão, bolo, a gente tem muito, né? Tudo isso desloca o iodo. Então o ideal é não consumir esses 3, né? Evitar, pelo menos, e usar o iodo para deslocar eles, porque senão o iodo que iria para a tireoide para formar um T3 e o T4 a tireoide fica intoxicada, se perde. A tireoide tenta produzir, na verdade a tireoide tenta produzir o hormônio, se não tem o iodo, ela tenta produzir com flúor, cloro e bromo que entra. E aí dá problema, porque eles são tóxicos. E aí às vezes hipertrofia a glândula, e aí vem cisto, e aí vem nódulo, aí vem cisto, depois fibrose, depois nódulo, e aí identifica um câncer, entende? A base fisiopatológica, parte dela é essa, tá? Por isso que eu preciso dar o iodo, porque ele é detoxificante, ele desloca esses 3 tóxicos, e a tireoide precisa do iodo. Aí a tireoide produz o hormônio T3, tem 3 átomos de iodo, por isso que é T3. Sim. T4 tem 4 átomos de iodo. Então a tireoide precisa de iodo. Por isso que o iodo é tão importante. E além da tireoide, como eu falei, para a mama, para o intestino, para o estômago, todas as glândulas são apaixonadas por iodo. O iodo ele é apaixonado por glândulas, né? E aí por isso a gente tem tanto hoje cistos e nódulos. Pode ver, eu vejo na clínica também pacientes, a grande maioria, às vezes nem sabem, tem cistos, nódulos, câncer. Se desenvolvendo daqui a pouco ali silenciosamente. Silenciosamente. E aí, pede se eles medem o iodo, medem os cofatores. Não. O que o ambiente leva a fazer? Remédio. Quimioterapia. Remediar. Remédio e quimioterapia. Sem antes remediar. Ver o que está faltando, que é o que eu falei anteriormente, que o corpo funciona. Nutrientes. Não, aí faz aqueles exames básicos, simples. Tá faltando B12 e vitamina D. Aí vai lá e te dá uma suplementação. Ou daqui a pouco, como é que eles dão na gravidez? Ferro e tem um outro. É ferro, normalmente o próprio iodo na gravidez é aumentada a demanda pro nenê, né? E aí dependendo o profissional, ele vai dar ou não. É importantíssimo dar o iodo para a gravidez, que daí é outro ponto também, porque já é comprovado que a criança ela nasce com QI maior, fica mais inteligente. A pessoa que não tem iodo, não tem hormônio de tireoide, a criança nasce com uma doença chamada cretinismo, de cretino mesmo, no caso, porque de não ter inteligência, cretinismo, com deficiência mental, para te ter uma ideia, tá? Para te ver a importância do iodo, tá? Só que muita gente desconhece isso e na verdade as nossas crenças moldam a nossa realidade, né? Então, conforme as crenças que estão por aí, é o que vai ser feito. Que nem eu te falei, as minhas crenças eu tenho as minhas crenças também, mas eu vou estudando e eu vou moldando elas, e eu vou modificando e vou ampliando. Né? Conforme tu vai aprendendo. Conforme a gente vai aprendendo. Dona Gene perguntou, olha, sintomas, se é possível, né, só com exames, quando tem falta de vitamina. Acho que ela quer entender quais são os sintomas quando há falta dessas vitaminas, principalmente do iodo, né, que é o que a gente está falando. As outras, é muito simples a gente confundir, na verdade, né, o cansaço... Pode ter falta de ferro e B12, as duas podem dar cansaço, a B12 mais cognitivo, o ferro de uma forma geral. O próprio iodo também, se eu não tenho iodo, eu não vou formar hormônio tireoidiano. Se eu não formar hormônio tireoidiano, eu vou ter uma série de sintomas. Tem mais de 100 sintomas catalogados de problemas de tireoide. Eu sei. Viu, dona Geni? Eu falei, tô falando pra vir trazer os exames aqui, ó. Então, falta de magnésio. O magnésio participa de mais de 600 reações no organismo. Se falta magnésio também, eu vou ter sintoma em algum nível.
Por isso que parte do trabalho de clínica é avaliar os sintomas. Os sintomas são muito importantes, ainda mais que o exame. Se o exame está dizendo que está ok, mas o meu paciente ali na frente está com sintomas, eu vou olhar Alguma pros coisa sintomas, tem. pro paciente. Vai A clínica é soberana. descobrir da onde que tá vindo esses sintomas, né? Isso mesmo. E é essa clínica diferenciada, né? Que hoje, infelizmente, a gente só se consulta no SUS e a gente não tem isso, né? E a gente... dá para dizer que a gente se obriga ou a gente... Porque a gente já paga, né? Por uma saúde que a gente não recebe. Mas a gente recorre daí a profissionais particulares. Sim. Por quê? Porque daí tem esse olhar diferenciado, porque tem essa escuta, porque tem esse feeling, né? Dá para dizer, esse olhar diferenciado mesmo para os sintomas, para o que está acontecendo com a pessoa. Mas, né? Atenção que não são ainda todos. Tá? São alguns profissionais, né? Como o Jason, que tem esse olhar diferenciado, né? Inclusive porque a gente já falou, né, da tua história, tu já teve, né, câncer na tireoide, né? Então daí saiu Essa essa vontade, essa né, loucura de estudar, de estudar e o conhecimento todo, né? buscar entendimento. E a gente vê isso na clínica, né? Eu me consulto com ele, então a gente vê isso na clínica com ele, né? Realmente essa vontade de ajudar, de descobrir o problema, do porquê que está causando isso, né? Sim. No paciente. Muito obrigado pelas palavras. Quando faz sentido a gente fazer a reposição de iodo? Quando que eu digo quase assim, sempre. preciso fazer a reposição? Quase sempre, principalmente quando tá com sintoma, tá com hipotireoidismo, tem suspeita de cisto, de fibrose de nódulo, porque tem estudo mostrando que praticamente mais de 90% da população brasileira tem deficiência de iodo, né? Então é muita gente e quase sempre é indicado. Só que, obviamente, com acompanhamento e junto com os cofatores para fazer o efeito desejado. Agora, falando sobre isso, né? Porque a gente já falou do risco, né? Se tomei demais e tal, não vai ter problema porque vai sair na urina, né? Sai na urina. Mas, onde que as pessoas mais erram, assim, quando tentam suplementar por conta própria? Tipo, eu vou lá e vou comprar e vou tomar. Na dose, né? Normalmente na dosagem. Normalmente a dosagem, né? Que é a diferença entre o veneno e a poção é a dose. Mas em fazer por conta própria é complicado porque assim, que nem eu te falei, nesses casos que a pessoa tá... Hoje a gente tá intoxicado de flúor, cloro e bromo, tá? Tu não sabe o resto, né? E sem falar do resto. E quando a pessoa já vai, por exemplo, ela vai fazer sozinha, eu vou tomar iodo. Beleza. Ela pode ter uma reação chamada de Hersheimer, tá? Foi descrita por um alemão que é uma reação de detoxificação. O iodo, ele é detoxificante também, entre outras funções. Então, se tem muito flúor, cloro e bromo, a pessoa está intoxicada, o iodo, quando dá o iodo, ele vai quelar e vai limpar o organismo, vai fazer a detoxificação. Só que isso pode gerar dor de cabeça, enfim, alguns efeitos colaterais, mas não por conta do iodo, mas por conta da intoxicação da pessoa, tá? E o que ajuda a fazer isso? Aí a pessoa vai ter que usar, para ajudar a detoxificar e diminuir esses efeitos colaterais do Hersheimer, sal não refinado e iodato, vitamina C e magnésio, por exemplo, e os cofatores. Por isso que eu falo, tem que ter os cofatores, tá? Tem que ter os cofatores. Se eu der iodo para tireoide, eu tenho que ter uma ferritina suficiente, selênio, porque o selênio vai ser utilizado para produzir o hormônio, a ferritina vai participar da TPO, que é a enzima que produz o hormônio. Então eu preciso estar tudo conectado. Né? Eu preciso, tudo por isso que eu preciso pensar, clinicamente eu penso dessa forma, o paciente, né? Eu penso desta forma para o paciente, porque eu sei, eu vou dar o iodo para a Júlia, mas eu sei que eu preciso que ela tenha uma suficiência de ferritina, de selênio, de zinco, de magnésio, por isso. É assim que funciona.
Show, cara, assim, é porque a gente pensa, né? Ah, vou lá e vou comprar, então vou tomar. Não, não é bem assim, Não é bem né? assim. Não é bem assim. Seria mais fácil? Seria. Mas até na última consulta eu falei pro Geisa, né? Disse, eu tô tentando emagrecer e não consigo. Então, vamos olhar para os exames, Sim. né? Meus exames estão um pior do que o outro. Nós vamos chegar lá. Né? Vamos Pra chegar vocês lá. terem uma ideia, só 5 vitaminas por enquanto. Fora o que mais que tem naquela outra que eu tô tomando, na sublingual. A sublingual tem uns 5 compostos. Tem mais a uns D, a 5. B12, tem uns 5, 6. Tem mais uns 5 lá, né? Aham. Então, eu tenho uns 5 em casa. Tem mais uns 5 num outro sublingual que ele fez a composição pra tomar. Pra mim, né? Tomar. Não só pra mim, mas, né? Você também usa, né? Uhum, eu uso. Muito bom. Então, são várias coisas que tem que estar alinhada para uma coisa funcionar direito. Para o emagrecimento, por exemplo, que é o que você citou, funcionar. Porque quando a gente está... O emagrecimento é uma outra questão. Quando a gente está com o corpo inflamado e com falta de nutrientes, também, e a tireoide em desequilíbrio, né? Por exemplo, citando esses 3 fatores, é bem mais desafiador para o organismo vir a emagrecer. Mas a gente vai chegar lá, Júlia. A gente vai chegar. Mas eu não Tem perdi fé. as esperanças, tá? Tem fé. Não perca. Temos A fé. Nádia chegou Fé ali. vai na Boa frente. noite, Nádia. Boa noite. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para te perguntar. Gente, 10 para as 8 já. Meu Deus mas do dá pra céu. passar um pouquinho, né? Das 8. Hoje não Dá- vai tanto, que nem da outra vez. vai ser O mais da outra vez nós vamos até 8h30, Não, quase vai ser passado já, 8h10, né? 8h15, 8h20. Deixa eu ver. Origem do protocolo. Da onde que surgiu esse protocolo de iodo? Pois é, ele veio de muito tempo atrás ali do Iodine Project, que eles falam. E ele já surgiu lá, que nem te comentei, em 1834 ele já foi usado para bócio, né? Sim. Então ele começou, surgiu dali. E aí foram aperfeiçoando, né? Na verdade, quem criou o iodo, esse de Lugol, do protocolo, é o Jean Lugol. Então vem mais ou menos dessa década aí, né? Então há muito tempo atrás ele criou o iodo, o protocolo de Lugol. O Lugol ele criou, na verdade, né? Ele é o criador do Lugol. Por isso que ele é o Jean Lugol. Então o nome ficou Lugol por conta dele, tá? E o que esse Lugol tem? Ele tem o iodeto de potássio e o iodo elementar. Se for pegar e separar os dois, eles não funcionam. Se for jogar só o iodeto, só o iodo, eles não funcionam da forma que deveria. Ele conseguiu juntar os dois juntos, o iodeto de potássio e o iodo, formaram uma união perfeita para absorção do organismo. Se separar os dois, ele vira um negócio sólido, sabe? Ele não fica... Sim. Bioquimicamente, a junção ficou perfeita. Daí eles se juntaram, foi possível o organismo absorver, e esse iodeto que está ali vai para a tireoide, e o iodo vai para as outras glândulas, mama, intestino, glândulas salivares, próstata, enfim, cérebro e por aí vai. É coisa, hein? É bastante coisa. Deixa eu ver o que mais aqui, porque a gente vai falando e daí vai falando já o que tá no roteiro. O que eu mandei pra ele, a gente já vai respondendo. Só citar uma coisa, a tireoide, eu já falei, né? A tireoide, ela não usa o iodo, ela usa o iodeto. O iodeto. Aí lá dentro da tireoide, através do selênio, vai virar iodo, com a ajuda do ferro, vai formar o hormônio T3 e T4. Por isso que eu te falei muito, quando eu dou iodo ali, eu tenho que ter suficiência de selênio, tem que ter suficiência de ferro, magnésio, zinco também que Porque participam. eles que vão... Porque eles vão formar ali, senão eu vou dar o iodo ali e não vai... Sem falar da glutationa, que é um antioxidante mais poderoso do organismo, que glutationa, que é formada a partir do selênio também, que é muito importante no processo da oxidação, porque quando a tireoide vai formar o hormônio ali, tem um processo oxidativo que ocorre ali, H2O2, e precisa de antioxidantes ali para poder ajustar, né? Só citando. E as demais glândulas, que nem eu falei, a mama utiliza iodeto e utiliza iodo, né? Mas as demais glândulas utilizam o iodo também, que é muito importante.
Eu vou tentar botar aqui, vamos ver se eu consigo filmar enquanto ele fala. Uhum. Pra botar nos stories. A pessoa faz 45 coisas ao mesmo tempo. Mas não é que eu não tô prestando atenção, tá? Eu tô. Efeitos colaterais. Tu comentou ali que um deles pode ser a dor de cabeça, né? Uhum, Quais enxaqueca. seriam os efeitos colaterais, então, do iodo? Do protocolo em si, né? É que Do- tá, aí não é do iodo, é da Da intoxicação. desintoxicação. Da intoxicação. O efeito de enxaqueca e efeitos colaterais ali vem do brometo, por exemplo, ele quela mercúrio e alumínio também. E hoje a gente está intoxicado por mercúrio e alumínio, além do brometo que eu falei, flúor, cloro, o bromo, né? Então, o efeito da destoxificação pode gerar essa dor de cabeça e outros efeitos, mas não é o iodo. É as toxinas As que estão ali, toxinas. que muitas vezes nesse processo de detox, elas vão para o cérebro, né? Passam pela circulação, vão para o cérebro, para outros órgãos, e aí dá o efeito. Mas não é o iodo que gera esse efeito. São as toxinas. As toxinas que É o já corpo que tá estão no intoxicado. corpo. Isso, por isso que de repente um paciente vai usar, não vai sentir nada. O outro que está muito intoxicado pode sentir Pode mais sentir. efeito. Ah, eu consegui, hein? Eu espero que tenha ficado com áudio só. Eu vou abaixar Mas aqui. enfim, a gente tá, tem muito mais detalhe que isso, né? Mas a gente vai explicando de um modo que fique também plausível, né? Quais cuidados são indispensáveis? Tu já tá aplicando esse protocolo? Em mim. Começa em mim. Ah, meu Sempre começa em si mesmo, né? O primeiro paciente é você mesmo. Então eu já tô aplicando em mim, tô usando já faz um tempo. A minha esposa também tá usando, que eu tô dando pra que ela possa dar pro nenê, né? Através do leite materno. Porque eu estudei essa questão também, que nem eu falei. Do QI da criança, da inteligência da criança aumentar por conta do iodo. Então eu já tô passando pra ela justamente por conta disso também. E ela de E pra boa. beneficiar ela, sim, de boa, bem tranquilo. Não deu efeito nenhum, não teve efeito. Ela, por exemplo, não teve efeito nenhum. Até porque a alimentação dela agora tá bem limpa, né? Então, por isso que eu te falei, às vezes a pessoa que consumiu 10 anos ali, muito mais. Hoje a gente tem na sociedade pão, biscoito, bolacha, todas essas coisas, né? Se não tiver um acompanhamento, mesmo às vezes tendo acompanhamento, pode ter alguma reação, né? Mas isso é passageiro e é por conta da detoxificação que tá fazendo. Às vezes tem que piorar pra melhorar, né? É, sim. A dona Gini perguntou se tem consulta pra semana que vem. Olha, minha agenda tá cheia, mas vamos ver, sempre conseguimos. Dá um jeito, ele Dá um fica até jeito, meia-noite. aham. Não, até meia-noite não também, né? Nossa, não dá. Tem que estar até as 9 em casa, né? Porque senão. Viu, mas até as 9. Bah, Né? tá louco? Tem muito tempo ainda, né? Quais cuidados são indispensáveis? Vou fazer o protocolo. O que eu tenho que, assim, ó, essencialmente cuidar? Tá, deixa eu só responder a Geni. Sim, me manda, depois a Júlia acho que vai passar o contato. Passo. A Geni me manda uma mensagem, por gentileza. Daí eu te retorno, a gente agenda aí pra semana que vem, sim, a tua consulta, tá, querida? Vai ser um prazer. Senão eu passo o contato direto pra mãe, Tá. pra ti. É minha mãe, né? Ah, é tua mãe? É minha mãe? Sim. Minha Bom, mãe. então. Bom, É que assim, ó. bom. Atender a família, é isso aí. A mãe, ela recente agora tá tomando remédio para pressão alta. Chegou na UPA aqui com início de infarto. Nossa. E dele só dá a medicação e ó, adeus. Ah, sim, é. Né? Vamos ver isso aí, então. Vamos olhar os exames, não sei se tem exames, enfim. Sim, tem, senão a gente arruma onde fazer também. Sim, senão eu os solicito alguns outros, exames, né? Faz Vamos dar uma mais- olhadinha. Faz o que falta. Sim. É Né? bem importante verificar o quanto antes, sim. Porque é que nem a gente disse, né? A gente vai tratar a causa, não remediar o problema. Isso. Né? E isso é bem importante. Até hoje eu fui num evento com O Bruno, né? com o Bruno, a reunião do BNI. E o BNI são vários empresários de vários lugares, daqui da cidade, né? Mas vários empresários, enfim. E entre eles, agora falando em paz, eu lembrei, e ele é um médico homeopata, naturalista. Que legal. E ele olhou, e ele é um senhor já, olha, acho que tem seus 70 anos já.
E ele disse assim, se eu era visitante, inclusive. E ele disse assim, se eu puder deixar um recado para vocês, olhem para os seus pais. Porque a gente tem, quando é visitante, tu tem 20 segundos para se apresentar e falar alguma Sim. coisa, né? E ele falou isso. E eu disse, é verdade, né? Uhum. Porque olha ali, então tu tá remediando, mas e lá a causa, ninguém tá tratando. A causa tá ali oculta, ninguém vê, e aí o remédio lá remediando. A gente precisa olhar para as causas ali, para os fatores causais, que é isso que no fim das contas vai resolver as questões aí de clínica. Do iodo e o câncer, a gente falou um pouco antes, né? Uhum. De estudos já que mostram, então, que o iodo tem muitos benefícios, né? Potentíssimo anticâncer, potentíssimo anticâncer. E pouca gente sabe, tá? Pouca gente sabe e dependendo do profissional que o público for falar, tem iodofobia, tem medo de iodo, vai rechaçar, rechaçar o iodo ali, né? Não recebe de bom agrado, porque, que nem eu falei, tem linhas e linhas, crenças e crenças, né? Sim. Mas... E além de linhas e crenças, tem o acordo com a farmacêutica, né? Com certeza. Isso aí. Isso aí com certeza. Tem isso também, né? Com o certeza. acordo com a farmacêutica. Não julgando os outros, né? Sei lá, cada um faz o que quiser da sua vida e do mas seu esse serviço. é um ponto que é Mas verídico, que é real mesmo. infelizmente hoje, Esse é um né? ponto que é realidade. A gente tem muitos estudos comprados, a gente tem muitos médicos que estão comprados, né? A própria indústria, enfim, eles trabalham em conjunto, então a gente sabe que tem isso aí é fato, não adianta. O que é mas a ruim, gente, né? Mas... Enfim. De onde vêm essas discussões ligando o iodo ao câncer? Pois é, ele é... É pesquisa. Ele é um nutriente que foi esquecido, né? E agora, que nem você comentou, tá voltando. E as pesquisas estão trazendo, né? O potencial dele anticâncer, o potencial dele para tireoide, inclusive para cisto, nódulos de tireoide, de mama, tá? Tem vários estudos mostrando. Tem um livro que é dos Estados Unidos ali, que é sobre câncer de mama, e ele tem várias remissões de cistos e nódulos de câncer Por causa do iodo. por causa do iodo. Tem vários relatos, tem bastante coisa, só que muitas vezes a gente não tem essa informação hoje, né? Se a gente não vai buscar, realmente não estuda, não vai a fundo, não abre a mente, a gente não tem essa informação ou duvida dela, né? Mas isso é fato, tá? Isso está acontecendo muito, principalmente fora do Brasil, onde está sendo usado o protocolo de Lugol, né? Tá se vendo assim muitos benefícios clínicos em cisto e nódulo de tireoide, de mama, de próstata, enfim. Várias glândulas, porque como eu comentei, o iodo ele é apaixonado por glândulas, as glândulas precisam de iodo, tá? O iodo ele altera a arquitetura das glândulas. Ou seja, o iodo faz as glândulas funcionarem. Ele modifica a arquitetura das glândulas. Se eu não dou iodo para tireoide, vem o bócio. Alterou a arquitetura. Se eu dou iodo, ele vai produzir hormônio e vai funcionar normal. Então ele é capaz de alterar a arquitetura das glândulas. As glândulas não podem ficar sem iodo. Isso é muito importante, pouca gente sabe, e é pouco falado, porque a gente tem essa questão que eu falei da iodofobia, Do como tem preconceito, da né? solfobia, aleofobia, né? Mas isso é muito importante, é muito sério hoje, por isso que eu tô começando a trabalhar com esse protocolo, porque eu vi a necessidade, a seriedade e a importância, tá? E vamos para cima na clínica para poder aplicar da melhor maneira e para poder beneficiar os pacientes. E como tu tá fazendo uso já, né? De alguém que além de receitar, faz o uso, como que já tem sentido já influenciar? Como que tem sido, assim, esse protocolo que tu tá usando pra ti? Muito bom, uma experiência muito boa. Não senti os efeitos colaterais ali que eu comentei do Rushheimer, porque eu já não consumo esses produtos há bastante tempo, né? Eu senti melhora na questão da tireoide, no processo cognitivo, na energia, na disposição, tá? Senti melhora porque, como eu tomo hormônio da tireoide, acho que você toma também, né? Quando a gente toma hormônio da tireoide, aumenta o metabolismo. Aumentando o metabolismo, tem mais demanda de iodo.
porque aumenta o metabolismo. Então, até um dos autores coloca que quem usa hormônio da tireoide deve usar iodo, porque aumenta a demanda. Tá? Então, eu só tô me sentindo melhor. Não sei se é impressão minha, parece que até um pouco mais jovem, talvez, assim, olhando pro espelho, de lá pra cá, fazendo um comparativo, né? Porque ele também é um anti-aging, né? Sabido, né? Porque, enfim, nosso corpo é feito de glândulas, né? E sistemas. E o iodo, ele tá em toda a arquitetura do organismo. Então, ele é de extrema importância. E esse iodo que eu tô tomando ali do protocolo, eles são doses que os japoneses tomam. 13 miligramas. A RDA, que nem eu comentei do Brasil, é 150 microgramas. É muito pouco. Isso não abastece a tireoide, muito menos as outras glândulas. Então, é por isso que, de fato, eu também me senti melhor. Porque eu tô nutrindo, tô começando a abastecer as minhas glândulas e os meus órgãos. O fígado, o cérebro, tudo precisa de iodo. A pele... Às vezes a pessoa tem pele seca, às vezes pode ser falta de iodo, enfim, só um exemplo, né? Mas o nosso corpo funciona com iodo, todo o corpo funciona com iodo. Por isso ele é tão importante. E às vezes a falta dele vai gerar um cisto, vai gerar um nódulo, vai gerar um câncer. Por quê? Porque mudou a arquitetura das glândulas, muda a fisiologia, e às vezes aí essa mudança de fisiologia é um câncer. Que modificou, é um nódulo, porque modificou, né? Faltou nutriente. Por isso que eu falei no início e vou dizer de novo. O corpo não funciona com medicamentos. O corpo funciona com nutrientes. E o iodo é parte essencial desse processo. Nossa, quem tá aprendendo, levanta a mão. Né? Porque assim, sempre que a gente fala de saúde, né? Eu digo que eu não sou nenhuma conhecedora, assim, nunca estudei as áreas, enfim, da saúde a fundo, né? Mas eu gosto de aprender. E a gente aprende assim, Sim. Né? Então essa troca e eu acredito que quem está ouvindo também seja, assim, ó, extremamente importante, sabe? Ouvir isso. Né? E adquirir esse conhecimento. Porque como a gente, né, fala sempre, o conhecimento não ocupa espaço. O conhecimento liberta. Ninguém te rouba o conhecimento. Podem te roubar um celular, podem te roubar um carro, podem te roubar um emprego, mas o conhecimento que tu adquire, ninguém te rouba. E esse conhecimento que tu tá trazendo hoje para nós, assim, eu acho de extrema importância. E a gente entender que não é só uma coisa, não é só um remédio de pressão, né? Como exemplo ali. Não é só um remédio de tireoide. Tem muitas outras coisas por trás que precisam funcionar corretamente para que daqui a pouco o remédio da pressão não seja mais necessário. Exato. Daqui a pouco a dosagem do remédio da tireoide seja menor. Exatamente. Ou, dependendo do caso, bem estudado, não seja mais necessário, né? Mas isso tudo sempre com muito acompanhamento. Né? A gente não vai conseguir fazer toda essa revolução no organismo sem um acompanhamento. Sem acompanhamento e de um dia para o outro, né? É um processo também. E de um dia para o outro. Porque daí às vezes a gente cria expectativa, né? Pá, eu vou ir no nutricionista agora, eu vou emagrecer. Sabe? Mas não é assim. Né? Que nem, claro, eu quero emagrecer, mas eu tenho tantas outras coisas para consertar antes de chegar no ponto de começar a emagrecer. Né? E claro, a gente quer tudo pra ontem. Hoje o mundo é assim, né? Um estalar de dedos. Tu quer alguma coisa, tu entra ali no celular, tu compra, puf, sabe? E eu vou dizer pra vocês que eu até achei o remédio e eu disse assim, cara, mas eu não quero depender de um remédio. Porque eu vou remediar, eu não vou tratar o problema em si, tratar a causa em si. É isso mesmo, perfeito. Né? Então, acho de grande valia, assim, esse momento. Espero que vocês estejam aproveitando, assim, demais esse momento.
E tem que estar de mente aberta, né? Tem que ter a Sobre- mente aberta para poder... Sobre o que a gente está falando. O que a gente sabe, na verdade, é um grãozinho de areia, né? A gente sabe muito pouco, mas a gente, o que você falou, a vontade de aprender é o principal, né? De aprender, de estar com a mente aberta, isso é muito importante. Tem algum sinal que é silencioso que pode indicar a falta de iodo? Que tu lembra, assim, de... Como eu comentei, até cistos, né? Cistos que normalmente a gente não percebe, às vezes não tem, né? E sinais internos ali, mais os sintomas mesmo. De silencioso, mais é cisto. Por exemplo, muita gente, hoje se estima que 60% da população tenha cisto e a maioria não sabe. Então, um sinal silencioso, muitas vezes, que a pessoa não... Eu acho que talvez seja o maior exemplo, né? Mais de 60% da população tem cisto. Nossa, E a muita maioria gente. não sabe. Porque não fez Pior exame. Então ainda. é algo silencioso que tá ali. E aí se agrava, vai pra fibrose. E agrava, E agrava, vai virar um pra câncer. nódulo. Agrava, a metástase e câncer. Tá, essa aqui é a linha. Nossa. É porque às vezes a gente olha, pode ser, né, um sinal silencioso. Às vezes a gente olha a pessoa saudável, muito bem, daqui a pouco, puf, tá com câncer. Tá com câncer. Nossa, como assim? Ficou né? ali, que nem a pergunta falou. Ficou em silêncio, né? Ficou em tanto silêncio. tempo ali no corpo, não foi descoberto. Quando E viu quando viu, um câncer, às vezes em 3 meses, leva aí uma vida. pois é. Por isso é tão importante, né, a gente... Esse assunto, Esse assunto, falar do sim. iodo, dos demais nutrientes, enfim, é muito importante. É assunto de vida ou morte, de viver mais ou menos, né? De ter saúde e longevidade, é essencial. A vida. O iodo é essencial à vida, né? Prática. O que vamos fazer na prática? Como a gente consegue incluir aí alguns alimentos melhores? Pois é, o iodo ele tem mais, que nem eu comentei, no Japão, por conta das algas, Das né? algas, Então, usar fontes de frutos do mar, tem muito iodo, peixes, enfim. Fontes do mar, né? O ovo tem um pouco também. Aí o que dá para usar também, clorela, espirulina. Lembra da clorela e espirulina? Também tem um pouco de iodo, tá? O próprio kelp também tem um pouco de iodo. Mas enfim, para conseguir suficiência através da alimentação, Fazendo a precisa reposição. ralar na comida. Reposição mesmo. É melhor fazer reposição. Claro, usar a alimentação como base, vai ter um pouco de iodo do próprio sal iodado. Usar o sal iodado ali com ovo, com peixe, com frutos do mar, que frutos do mar não é tão acessível aqui, né? Uhum. As algas, o que tiver de algas, clorela, espirulina, eu acho que é isso, que é mais ou menos o que eu faço, tá? E analisando ali cada caso, se for preciso usar o iodo com uma dosagem maior, que é o iodo de Lugol, tá? Ou outras formas de iodo, tem outros suplementos também, hoje que a gente tem iodoral, que é em forma de cápsula, tem ionil, que tem o iodo, uma dose de 1 mg com selênio, com zinco, tem outras formas, né? Mas se alimentar bem dessa forma, procurar esses nutrientes que eu comentei, procurar colocar na alimentação e complementar se for o caso. Mas normalmente digo assim que, como eu falei, mais de 90% da população está deficiente de iodo. Provavelmente a grande maioria vai precisar, tá? Para ter suficiência mesmo, porque, como eu comentei também, vai 1 ano para te ter suprir os estoques de iodo desde que tu reponha bem o iodo, que nem o japonês, né? E a gente não faz isso. Então a grande maioria, olha, arrisco dizer que a grande maioria, bem mais de 90%, na clínica, ou enfim, os pacientes vão precisar de uma reposição maior de iodo do que da alimentação, tá? Seria isso. E Junto com os cofatores, que nem eu sempre digo, com os cofatores, né? quando Não que a moda gente... louca, assim, com os cofatores, em clínica ali, acompanhado, né? Acompanhando os sinais e sintomas, avaliando os exames e por aí vai. E quando que a gente parte para os exames? Cheguei lá no consultório, de cara, vamos fazer os exames. Se tu não tem, né, traz o que tu tem. Se tu não tem, vamos fazer os exames para ver o que está acontecendo. Acho que é o primeiro passo, né? Acho que Pedir os exames para acompanhar a clínica, né? Pedir os exames junto com a clínica ali, sinais e sintomas.
o recordatório alimentar do paciente, né? Entender a alimentação do paciente, que a gente comentou, e os exames vai complementar para a gente entender o quanto de iodo tem esse organismo, né? A maioria das pessoas não tem suficiência de iodo, principalmente no Brasil, isso já tem estudo mostrando, por isso que o Brasil é um dos países que mais tem hipotireoidismo. Não é coincidência, tá? É por conta da deficiência de iodo. Então é muito importante a gente verificar através dos exames também A nossa culinária não ajuda, né? Nossa culinária é... Tu vai num restaurante comer... Gente, não existe alga num restaurante pra comer. Comer restaurante sushi, aquela comum, alga lá, né? que tem aquela alga que fecha lá, mas eu não sei quanto de iodo tem aquela alga, na verdade, também, que é o nori, acho que é o nori, deve ter um pouco de iodo, mas, de novo, para Uma ter a quantidade suficiência irrisória, de iodo, né? o mais indicado hoje, é por isso que eu entrei também nesse protocolo, é fazer o protocolo, né, de forma acompanhada ali, com os cofatores, por um tempo, e avaliando clínica, avaliando exame, e avaliando a saúde do paciente de uma forma geral. Eu não sei de outros lugares, né? Mas aqui, Rio Grande do Sul, né? A gente é muito da Caxias, principalmente, né? Colonização italiana. Sim. É muito da massa, do pão. Exato, né? que tá A cheio gente- de brometo. É por isso que, olha só a situação, né? Tá cheio de brometo e a gente não consome iodo suficiente. Consome um monte de brometo, que eu falei que é antagonista do iodo, que intoxica a tireoide. Será que não está aí a causa A causa de tanto que tem hoje do aparecimento de cistos, nódulos e câncer? Com certeza sim. Um pedacinho do quebra-cabeça tá do aí. câncer tá aí. Pode ter certeza. O iodo, talvez um pedaço bem grande do quebra-cabeça, tá nessa deficiência de iodo, tá? Pelo que eu tenho estudado, esse é o ponto. Tá aí. Show. Ah, dona Genial, muito bom, parabéns, uma libertação saber. É verdade, né? Coisas que às vezes a gente acaba não sabendo, não aprendendo, porque simplesmente não é falado. Sim. E a clínica, tu sabe, é assim, né? A gente conversa abertamente, procuro passar o máximo pro paciente, aprendo muito também, e assim a gente segue. Inclusive, eu peguei umas vitaminas, eu bati foto e mandei tudo pro Jesus. Eu disse, olha, eu peguei aqui, ó. Olha aqui, vê se presta isso aqui. Eu não tenho muito, senhora. Eu disse pra ele quanto que eu paguei. Eu disse, ó, eu peguei isso, Isso aí peguei em tal lugar. É jogo aberto, né? Assim, porque não adianta, eu não vou dizer que eu não tô tomando, não posso. Eu vou dizer, ó, eu vou tomar isso aqui. Tô tomando isso aqui, ó. Olha aqui, vê se vai funcionar, se não vai. A minha consulta, ela não é monólogo, né? Ela é diálogo, né, gente? É uma conversa franca. É isso aí. escutativa. É isso aí. É quase uma consulta que a gente faz aqui, viu? Ai, Jason, ótimo. É sempre Ótimo. uma aula, né? Quando tu vem aí. Eu Muito obrigado. gosto muito. Eu A gente dá também. bastante risada. E tem muito aprendizado, né? Além das risadas, né? Além de ser um papo legal, descontraído. A gente dá tem muito aprendizado. E espero que as pessoas também gostem. Então, lembrando, terminando aqui, vai lá pro YouTube esta live e vai ficar salva lá no JuliCast Verdades em collab com o YouTube da Rádio Aliança, que para quem não sabe ainda, está ali nos comentários fixado, né? Tem o YouTube agora, o canal do YouTube da Rádio Aliança. Então, se você ainda não é inscrito, nem no meu, nem no da rádio, aproveita e se inscreve. Jason, considerações finais para encerrarmos. Então, só agradecer e deixar a frase de impacto aí no final, novamente, para o pessoal notar, se quiser, para não esquecerem que o corpo não funciona com medicamentos. Quero deixar a hashtag ali. O corpo não funciona com medicamentos, o corpo funciona com nutrientes. Deixa eu ver se eu tô digitando certo, que eu tô digitando aqui, olhando lá pro outro lado. O corpo... Peraí. O corpo... Não funciona com medicamentos. Funciona com nutrientes.
mais é só agradecer a oportunidade novamente. Sempre que quiser eu estarei por aqui. E agradecer todo o público aí que esteve nos ouvindo. Uma ótima noite a todos, que Deus abençoe. Deixa eu ver se eu consigo te marcar aqui pra já... Antes eu botei aparecer. Aqui, ó. Nossa. Ali, Ficou legal, né? 54. O corpo não funciona com medicamentos, funciona com nutrientes. Olha ali, Show. gostei, show. 9. O número é 5499713. 9. Calma aí. Botou o DDD 9 ali, né? 549 9713 9713 1182. 1182. Deixa eu botar um ponto aqui pra separar. Fica mais visível. Aí. Tô postando aqui então Maravilha. nos comentários a frase junto com o nome, né? Do Isso. Jason. Tem ali, dá pra clicar. Se clicar no nome dele, já vai cair no Facebook dele lá. Se tiverem dúvidas, o pode me número? chamar no WhatsApp ali também, mandar uma mensagem bem tranquilo. Tá, então Fico à disposição. é bem bacana. As consultas também são bem assim que nem a gente tá Interativas. aqui conversando, tá, gente? É bem assim mesmo. Ai, ai. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Reforço o convite, né? Para nos seguir nas redes sociais. Jason, além da sua rede pessoal, tem o @tireoide energia @tireoide no energia. Instagram. Isso. Tem Sigam alguns conteúdos lá também, vocês podem seguir. Bem interessante. De vez em quando ele me manda umas receitas aqui, né? É. Eu vejo. Às vezes não dá tempo de eu fazer, mas eu vejo. Eu tento. Pelo menos a hora que der, eu sei que eu tenho ali umas receitas salvas para fazer já. Muito bom. Gente, é isso. Então, Muito obrigado. eu não falei da F-Store, né? Tá ainda com peças com 50% de desconto na rua Marcelino Ramos, número 1545. Então, se não aproveitou ainda a Black Friday, corre lá na F-Store e aproveite. Sempre peças de muita qualidade, material praticamente exclusivo, né? Aqui na cidade é difícil você encontrar alguém com a mesma peça. Então, vale a pena e são peças de qualidade mesmo. Contanto que ela também vende lá, balardim, enfim, então tem muitas peças lá e bastante coisa na promoção. Isto, ó, semana que vem já temos convidado, só ter que confirmar Eu com de novo? ela. Ah, não. Não, tem que confirmar com ela, é pra ser uma consultora de RH, mas eu vou confirmar com ela ainda. E é isso, gente, muito legal, gostei bastante. Eu e já também. é 8h20. 8h20. Muito obrigado, gente. Beijo, até semana que Beijos, vem, Deus quarta abençoe. às 19 horas. Opa, deixa eu botar aqui. Tchau, tchau.